E aí, pessoal, que coisa boa estar com vocês em mais um sábado aqui no Aliadas com Ali Clement e hoje também com Marta Rembe, neuropediatra com foco em crianças atípicas. Marta, é um prazer te ter aqui e eu tô super entusiasmada em te ouvir porque um dos temas que a gente aborda recorrentemente é essa questão da atipicidade, principalmente com foco das mães e dos pais de crianças atípicas que enfrentam essa jornada, não é fácil, mas que hoje pelo menos se joga muita luz em cima do assunto. E eu gostaria de te ouvir, assim, em que pé a gente está agora nesses estudos e no desenvolvimento mesmo da sociedade com essas crianças. Prazer, obrigada por estar aqui, é um prazer estar aqui. Bom, o meu foco de trabalho realmente são as crianças atípicas. Eu atendo hoje em dia basicamente consultório e eu acho que 98% dos meus pacientes têm ou transtorno do espectro do autismo ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E alguns com transtorno de aprendizagem, tá? Então, assim, hoje em dia, as pessoas se perguntam por que tem tanto autista. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante da gente abordar. Não se sabe, não se tem uma resposta. Obviamente, tem questões ambientais que ainda não são sabidas quais, mas que existem essas questões para aumentar essa frequência de diagnóstico. Ambientais, tu diz em relação ao contexto no qual elas são criadas ou ambientais de meio ambiente, porque a gente ouve até a questão dos agrotóxicos, né? Isso, os dois, tá? Tanto do meio que elas são criadas, mas muito mais de meio ambiente. Excesso de chumbo, excesso de mercúrio, falta de vitamina D, são alguns dos fatores apontados como possíveis causadores desse maior número de diagnósticos, né? De casos de transtorno do espectro do autismo. O outro ponto que a gente sabe é o aumento de casos de prematuridades. Então, são crianças que antigamente, há 20, 30 anos, não sobreviviam por serem prematuros extremos e hoje sobrevivem. E a gente sabe que esse é um percentual grande de crianças que têm mais chances de desenvolver o transtorno do espectro do autismo. E o critério que no nosso dia a dia a gente vê como mais claro é que os critérios diagnósticos mudaram. Então, eu acho que esse talvez seja um dos pontos fundamentais, que as pessoas ainda não entendem. Antigamente, existia um padrão de autista. A criança grave, não verbal, que não fazia nenhum contato visual, que ficava se sacudindo, batia a cabeça na parede, falava coisas sem nexo, tá? Esse era o autista de 10, 20, 30 anos atrás. Hoje, esse autista é o autista grave, é o autista nível 3, é o autista profundo que a gente fala leigamente. E existem outros tantos autistas que não estão nesse rol dos graves. E aí que a gente tem mais diagnósticos. Então, esses outros tantos autistas que são mais leves, que são verbais, que são socialmente mais adaptados, antigamente eles não tinham diagnóstico. Sim, antigamente, na verdade, as pessoas achavam, eles estavam envolvidos ali na sociedade, daqui a pouco apresentavam uma ou outra dificuldade e não se sabia bem por quê. Exatamente, a gente dava outros nomes, né? Dava outros diagnósticos e hoje a gente dá o diagnóstico de autismo para crianças que são leves, mas que preenchem os critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista. Quais são esses critérios? Por que essas crianças que têm características aparentemente tão díspares, né? Na verdade, parecem diferentes, mas elas têm... Algumas preenchem um certo número de características e as outras não, é isso? Isso. Então, ou é pelo grau mesmo de... Não, tem a classificação, o diagnóstico é feito, é clínico, não existe nenhum exame que a gente faz exame para saber se é autista, não. Existem exames genéticos para a gente fazer
posteriormente ao diagnóstico, porque se sabe que até 95% é de origem genética. Então, a gente busca saber que origem é essa, especialmente para pais que querem continuar a prole, que querem ter mais filhos, né? E querem saber quais são as chances do próximo filho ter o diagnóstico. E dá para saber se é uma mutação ou se é uma incompatibilidade genética? Dá para saber se é alguma mutação, tá? Claro que se tu for investigar geneticamente detalhes, talvez tu ache mais alguma coisa. O que dá para saber é que em alguns casos aparecem mutações genéticas. E não é 100%, porque os exames que a gente tem disponíveis, eles não conseguem abranger todos os genes. Quer dizer, existe um exame que se chama genoma, que faz uma avaliação de todos os genes, mas esse exame a gente usa hoje em dia para estudos científicos e não no dia a dia. Então, os pacientes não fazem um genoma, eles fazem um pedaço do genoma que se chama exoma. Então, assim, os critérios diagnósticos, eles são clínicos, o diagnóstico é clínico. Então, a gente tem que preencher alguns critérios diagnósticos. E aí esse paciente vai ter o diagnóstico de autismo, né? Então, assim, antigamente se considerava só os casos graves. Hoje não. Se a criança tem dificuldade de comunicação, seja ela qual for, não é não falar, dificuldade de comunicação pode ser se comunicar de uma forma inadequada. Eu tenho pacientes que falam cantando. Isso é uma comunicação inadequada, né? Tenho pacientes que usam sempre o mesmo tom de voz, que não fazem isso que a gente faz, olá, e uma fala monótona. Isso é uma comunicação inadequada. Então, antigamente, por exemplo, esses dois tipos de comunicação não entravam como comunicação inadequada. O que entrava? Uma pessoa que não fala. Então, hoje a gente considera muito mais coisas. Então, uma comunicação inadequada, uma socialização inadequada. De novo, antigamente o autista era o que não socializava, o que não fazia contato visual. Eu tenho pacientes autistas que socializam, que fazem contato visual, mas são inadequados. Por exemplo, chegam num lugar e cumprimentam todo mundo. Todas as pessoas que eles não conhecem, eles, oi fulano, eu sou fulano. Oi, tudo bem? Então, isso também é uma socialização inadequada, não é normal uma criança de 5 anos chegar num ambiente cheio de estranhos e se apresentar um por um. Só que antigamente esses pacientes não entravam no diagnóstico. E além então da comunicação e da socialização, que são os pontos mais conhecidos, existem várias outras coisas, questões sensoriais, né, de crianças que são intolerantes a sons, seletividade alimentar, tecidos, toques de tecido, não consegue ficar com a mão suja ou ficar com a mão, ou qualquer coisa que está pingado, fica obsessivo, tem que trocar roupa. Então existem vários outros pontos que também são considerados importantes no diagnóstico, né? Manias, tem que ser sempre do mesmo jeito, rigidez comportamental, se troca alguma coisa fica aflito. Pela forma como tu expõe, Marta, parece ser muito mais comum do que a gente imagina, né? Qual é o percentual hoje de crianças que apresentam essas características? Hoje tem um dado americano recente, e a gente acredita que o dado brasileiro seja semelhante, né, do ano passado, que 1 a cada 36 crianças tem esse diagnóstico. Hoje em dia, então, se a gente for considerar numa sala de aula, seria uma criança, um autista por sala de aula. E hoje em dia a gente vê, de fato, se tu conversasse com as escolas, assim, tem pelo menos um autista em sala de aula, né? Mais as crianças com TDAH. Então, assim, crianças atípicas em sala de aula, numa sala de 30 alunos, eu acredito que a gente tenha 2, 3, talvez até 4. Quase, uma média de 10%, bem dizer. Exatamente. E se fala muito sobre o diagnóstico precoce, a importância de estar atento para isso desde cedo. Quando é possível perceber essas diferenciações e o que dá para fazer de forma mais imediata, Marta? Eu acho que esse é o ponto principal dessa conversa, né? Se a gente tiver que levar alguma mensagem disso hoje, seria a importância do diagnóstico precoce. Então, qual é a dica que eu dou para pais, né? Todos os pais. Tu tá acompanhando o desenvolvimento do teu filho, teu primeiro filho. Mas como é que eu acompanho? A carteirinha de vacinação tem todos os marcos do desenvolvimento e as idades que aqueles marcos devem ser atingidos. Se tu começa a notar que tanto no desenvolvimento motor grosso, caminhar, andar, engatinhar, blá, blá,
No motor fino, já tem que pegar o objeto, olhar o objeto, passar de uma mão para outra. Socialização, sorrir ao chamado, pensando num bebê. Comunicação, já faz sons. Estou dando exemplos assim bem genéricos. Se as coisas começam a ficar muito aquém dos marcos ali que na carteirinha tem, e a gente procura no Google, a gente tem isso, a gente tem que ficar esperto. E aí tu começa, mãe e pai têm feeling, né? Tem alguma coisa que não tá como devia. Tô amamentando, meu filho não me olha, ele tá mais preocupado em tocar no meu cabelo, em fazer qualquer outra coisa do que fazer contato visual comigo. Procura uma avaliação. Tá? Os pediatras do desenvolvimento, o pediatra mesmo, né? Cada vez mais os pediatras estão atentos a esse tipo de atraso, ou o neuropediatra. E aí, se a gente desconfiar, se o pediatra desconfiar, pede uma avaliação mais refinada de um médico de desenvolvimento, de um neuropediatra, de um psiquiatra. Porque se fechar critério diagnóstico, quanto mais cedo começarmos a reabilitação, muito mais chance de mudança, porque o cérebro, ele é plástico, e quanto mais jovem a gente mais chances dessas modificações acontecerem. Sim, então tem como, pelo menos, melhorar as condições dessa criança. Só mais uma pergunta, Marta. O SUS está preparado para lidar com essa demanda? Não. Infelizmente, não. Esse é um baita de um problema. Porque eu atendo em consultório particular vários pacientes que não têm plano de saúde. Assim como eu atendo algumas consultas sociais, 2 vezes a semana eu atendo consultas sociais, que são pessoas que não têm plano de saúde, justamente eu abro para isso. E eles ficam sem saber o que fazer. Porque se tu entra na fila do SUS para atendimento multidisciplinar do teu filho autista, às vezes leva 3 anos. E aí já passou exatamente essa janela que é importantíssima para o desenvolvimento infantil. Então a gente fica aqui com uma grande crítica ao nosso sistema de saúde pública, mas também com essas informações preciosíssimas da doutora Marta Rembe, para ficar ligado, porque hoje, graças a Deus, a medicina também está evoluindo e auxiliando a todos para que tenham melhor qualidade de vida possível. Fica aí que a gente continua aqui no Aliadas.